Ideia defendida por desligamento no comando técnico do Vasco e tomada de decisão urgente da diretoria do Vasco acerca das rodadas finais dos compromissos do Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco vive um momento de verdadeiro pesadelo que ninguém imaginaria poucas semanas atrás. A transformação brutal do cenário do clube assusta pela velocidade e intensidade que aconteceu. Parece que foi ontem que a torcida do Vasco ainda falava animada da possibilidade de ver a equipe presente em uma Copa Libertadores em 2026, já fazendo contas e sonhando com a possibilidade de um retorno à principal competição sul-americana. Hoje, no entanto, passado algumas semanas, a realidade é completamente outra. O discurso mudou radicalmente. Não se fala mais em Copa Libertadores, em brigar por vaga continental ou classificação para competições internacionais. Agora o Cruz Maltino luta desesperadamente para não ser tragado pelo temido Z4, a zona de rebaixamento que assombra qualquer torcida. O mais importante nesse momento é justamente o momento que o Vasco vive, algo extremamente negativo, que faz com que a equipe possa estar com uma confiança muito baixa e que aumente ainda mais as chances de continuar em baixa. A situação piorou ainda mais após a última derrota para o Bahia por 1-0 no domingo. O jogo aconteceu na Arena Fonte Nova pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e representou a quinta derrota consecutiva. Durante os últimos 5 compromissos do Vasco, a equipe somou 5 derrotas, não pontuou nada e fez com que toda a situação pudesse se transformar. O técnico Fernando Diniz não tentou esconder a gravidade da situação. Em entrevista após a partida, ele admitiu de forma muito aberta que o Gigante da Colina atravessa um momento de crise profunda. Não houve tentativa de minimizar, não aconteceram desculpas vazias, foi o reconhecimento honesto da realidade e que de fato é muito assustadora para o torcedor vascaíno, que há menos de um mês estava buscando uma nova perspectiva e visualizando um pouco mais acima na tabela de classificação. Agora o Cruz Maltino com uma pontuação bem próxima às equipes que já estão dentro do Z4 ou próximas dela. Essa quinta derrota de forma consecutiva é também a pior marca do Vasco no Brasileirão de 2025, algo que precisa ser alterado de forma muito urgente. Após um momento muito positivo, sem dúvida alguma, a realidade atual é de que o técnico Fernando Diniz vive, sem dúvida nenhuma, o momento mais delicado desde que assumiu o comando do Vasco. A sequência de 5 compromissos com derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro representa não apenas toda uma crise esportiva no Cruz Maltino, que não tem conseguido entregar resultados positivos, mas também algo muito negativo em todo um contexto que foi transformado. O dado mais impressionante é que essa série ruim supera aquela que resultou em sua demissão em outra equipe do Rio de Janeiro, o Fluminense. No ano passado, o técnico trabalhando pela equipe do Fluminense encerrou um ciclo de cerca de 2 anos de forma abrupta. Foi demitido após uma sequência negativa que, embora ruim, não chegou ao patamar das 5 derrotas seguidas que ele tem vivenciado no Vasco. O trabalho que ele construiu no Fluminense tinha méritos inegáveis, mas terminou justamente quando os resultados pararam de aparecer. Agora no Vasco a situação estatística é ainda pior, 5 compromissos consecutivos sem conseguir vencer, todos os resultados em derrota, não houve sequer empate que quebrasse a série negativa. Foi derrota atrás de derrota, numa espiral descendente que parece não ter fim e que cada vez mais tem aumentado toda a crise no Cruz Maltino e deixado o torcedor cada vez mais angustiado. Atualmente o Cruz Maltino vem de derrotas para São Paulo, Botafogo, Juventude, Grêmio e Bahia. Cada um desses jogos tinha importância crucial, mas o Vasco não conseguiu ter a competência de sequer pontuar contra essas equipes. A comparação com a situação do Fluminense torna tudo mais delicado. Diniz foi demitido de lá após sequência ruim, menor que a atual que ele vive no Vasco. Se o critério fosse puramente estatístico, ele já deveria ter sido dispensado do Vasco também.
A realidade atual do Cruz Maltino é totalmente oposta àquilo que se apresentou algumas semanas atrás. O time voltou a se preocupar seriamente com o rebaixamento, de candidato a Libertadores a ameaçado pelo G4 em menos de um mês. Esse é também um dos marcos do Campeonato Brasileiro que faz com que a situação se altere de forma muito rápida, o que o Vasco tem vivenciado justamente nesse momento atual. Uma parte da torcida do Vasco já defende abertamente a ideia de que Fernando Diniz deveria ser desligado do comando técnico do Cruz Maltino. Após a quinta derrota registrada de forma consecutiva pelo Vasco durante os últimos 5 compromissos, essa ideia passou a aumentar de forma muito significativa. Os torcedores que defendem a ideia argumentam que a equipe do Vasco simplesmente não consegue mais corresponder àquilo que se apresentou ainda num passado não muito distante. Nem mesmo com o próprio Fernando Diniz comandando, o Cruz Maltino tem conseguido registrar uma melhoria dentro de campo que permitiria a possibilidade de voltar a vencer. Existe assim a percepção clara de que algo se quebrou, que a conexão entre treinador e jogadores foi rompida de alguma forma. Há também o fator anímico que pesa de forma enorme em relação aos últimos resultados. Algo que afeta também na questão da confiança de cada um dos atletas que tem representado o Vasco nos compromissos e obviamente é que isso impacta de forma direta todo o desempenho dentro de campo. O Cruz Maltino não tem conseguido dar nenhum tipo de indício de que conseguirá reverter a situação atual. Não aparece nenhum tipo de reação para que o Cruz Maltino consiga reverter a situação de maneira geral. O Vasco ainda tem 3 compromissos pela frente pelo Brasileirão e também 2 compromissos pela Copa do Brasil. A mudança de técnico poderia mudar principalmente o fator anímico e é isso que uma parte da torcida tem defendido nesse momento atual do Vasco. No entanto, a diretoria do Cruz Maltino pensa diferente e segue dando respaldo ao técnico. Para a diretoria, o técnico e o elenco são capazes de conseguir reverter a situação atual. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.